Eu inicio cumprimentando a todos os senhores, eventualmente telespectadores ou assistentes que venham a visualizar esse vídeo, dizendo que é uma honra muito grande me fazer presente nos dias de hoje ao tribunal. Eis que me aposentei desta casa, já há mais de 5 anos, vão para 6 anos, e retorno aqui com muita satisfação, com muita alegria. Mesmo porque a gente vê um pessoal jovem, um pessoal novo, nova direção, novos conselheiros e também novos funcionários, né? Pessoal novo, admitido, vamos dizer assim, através de um concurso realizado. E eu, começando a relatar esses casos, me vem à mente uma série de situações. Eu vim para o tribunal pela Câmara Municipal de São Paulo. Naquela época, eu me elegi em 1988 como vereador. Fiquei na Câmara até 92, até 94, os 2 primeiros anos de 94. A Câmara, então, era dirigida pelo saudoso Antônio Sampaio. Eu tive como presidente na Câmara o Suplicy, que o Suplicy foi eleito juntamente comigo também para a Câmara Municipal. Tivemos o Suplicy, tive o Antônio Sampaio, tive outros presidentes que já faleceram, caso do Paulo Kobayashi, e pessoas que foram marcantes também na Câmara Municipal. Eu cheguei aqui então em 94 pelos votos dos vereadores da Câmara Municipal e contra a vontade do então prefeito, que era o Paulo Salim Maluf, porque o Paulo Maluf queria realmente ele fazer a indicação, mas a indicação era da Câmara. E houve até um pequeno, eu não diria choque na época, mas um processo de discussão na qual participou ativamente esse companheiro, que eu lembro com muita satisfação, com muita alegria, que é o Antônio Sampaio. O Antônio Sampaio chegou a bater na mesa, porque o prefeito exigia encaminhar para a Câmara o nome de um cidadão que era filho até de um desembargador aqui de São Paulo. E o Toninho Sampaio falou simplesmente o seguinte, falou, olha, poder legislativo é um, poder executivo é outro. A vaga é do poder legislativo e quem manda na Câmara são os senhores vereadores. O prefeito estava reticente, então o que ele fez? Tudo que vinha da Câmara, quando vinha do poder executivo para o poder legislativo, ele mandava engavetar. Até que então, chefe de gabinete do Paulo Maluf era o secretário, o secretário da Casa Civil, que era o professor da FMU, professor Edivaldo. O professor Edivaldo foi nos fazer uma visita, até eu fui chamado também na sala do Toninho, mais alguns vereadores, algumas lideranças. Eu era líder da bancada do então PMDB. Eu já era líder há 6 anos. Os 6 anos que eu passei por lá, eu sempre fui líder. E numa ocasião eu fui secretário também, secretário-geral da Câmara. Aí o Edivaldo perguntou o que estava acontecendo. Então o Sampaio falou, olha, está acontecendo isso assim, só simplesmente, não, o Caruso aqui vai ser o nosso indicado. Mesmo assim, tentaram aprontar comigo, apresentaram outros candidatos, né? Mas não teve problema, nós fomos para a disputa, tivemos um debate muito franco, muito honesto na Câmara, e eu vim para o tribunal. E digo, confessar aos senhores, confessar a vocês, eu fui eleito vereador à Câmara Municipal, e sendo que na época eu já era um político atuante, desde a época do MDB, político atuante, trabalhava na base, montava diretórios, tudo, mas eu não conhecia a Câmara Municipal. Quando eu adentrei na Câmara Municipal, fui para a Câmara, assim, a primeira vez que eu entrei na Câmara foi para tomar posse, não conhecia. E também a primeira vez que eu vim ao tribunal foi para tomar posse, não conhecia o tribunal. Então eu fiquei conhecido de fotografia, né? Então fiquei assim, deveras, não só lisonjeado, como também me sentia muito engrandecido, porque a casa
como ela veio demonstrar nos dias seguintes, ela oferecia condições excepcionais, condições muito boas para o nosso trabalho. E aqui eu me entreguei, vamos dizer assim, ao trabalho, e procurando sempre observar qual eram as dificuldades maiores que existiam na casa. Uma coisa tinha, os funcionários, do meu ponto de vista, eles eram tratados assim, com muito rigor. Você necessariamente para dirigir um órgão como esse, ou qualquer outro tipo de atividade, você não precisa usar de extremo rigor. Você pode ser amigo, pode ser companheiro das pessoas, guardando o devido respeito seu para com elas e delas, efetivamente, para com a sua pessoa. Então, quando eu tive oportunidade de ser eleito presidente, eu vim e tentei e consegui impregnar, vamos dizer assim, na casa, instituir na casa um sistema totalmente diferente. Eu prestigiei os funcionários de carreira, aqueles realmente que eram competentes em cargos de secretaria. Meu diretor-geral foi também o Dr. Guedes. O Dr. Guedes é um homem extraordinário, foi um dos fundadores também do tribunal, junto com o Paulo Plani Buarque, foi que começaram a articular todo o processo de criação, de constituição do tribunal. Então o Dr. Guedes foi o meu diretor-geral. E as coisas começaram a caminhar de uma forma diferente. Nós implementamos no tribunal um sistema que dava oportunidade, e assim fazíamos, de tentarmos divulgar o tribunal para a sociedade, a fim de que a sociedade conhecesse realmente o trabalho que o tribunal aqui realizava. Porque a grande, vamos dizer assim, se podemos chamar de problema, mas a grande dificuldade que nós temos é a questão da informação. Hoje a informação, convenhamos, ela está um pouco, não diria mais fácil, mas ela está mais acessível. E naquele tempo as coisas eram um pouco mais difíceis. Então o que nós começamos a fazer também? Nós tínhamos, uma vez por semana, trazíamos escolas, convidávamos escolas para os alunos, os professores, visitarem o tribunal. Oferecíamos um lanche, ou quiçá até um almoço para a criançada. E assim essa coisa foi pegando. Na época nós tínhamos aqui no tribunal, que não funcionava aqui, funcionava num prédio, não anexo, mas aqui na Vila Mariana nós tínhamos a nossa creche. A creche era uma coisa extraordinária, reconhecidamente uma das creches mais completas de São Paulo, porque nós tínhamos condições para oferecer isso, com bons professores, com bons assistentes sociais. A tal ponto que até o pessoal, muitas vezes, de exército, de marinha, esse pessoal que estava de passagem por aqui, até a polícia militar nos procurava para tentar colocar criança, alguns recém-nascidos e criança também, na nossa creche. Então isso causava muita satisfação, muito orgulho, porque nós tínhamos consciência do trabalho que estávamos realizando. Não bastasse isso também, nós implementamos no tribunal, e graças a um corpo de funcionários extraordinário, que eu tinha no meu gabinete, que existia no tribunal, semanas jurídicas, palestras, e nós fazíamos isso praticamente de 3 em 3 meses, com uma divulgação muito ampla. Passamos a convidar também todos os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do município para nos visitarem, para conhecerem aqui a nossa organização, o nosso sistema, e participávamos ativamente de tudo que acontecia no país a nível organizacional.
procuramos sempre incentivar os nossos funcionários que realizassem cursos para o seu crescimento. Na ocasião, o conselheiro Eurípides Salles já tinha em mente e nos apresentou o projeto da Escola de Contas. Eu imediatamente abracei. E juntamente com os conselheiros, com Eurípides Salles, eu não diria criamos, porque ele, vamos dizer assim, ele foi o grande criador, né? Mas nós, no conjunto, montamos a Escola de Contas. E eu fui o homem, o então conselheiro presidente, que sugeri que, tendo em vista o que eu sentia e o que eu visualizava no que diz respeito à Escola de Contas, que ela deveria ter um nome do conselheiro Eurípides Salles. Porque eu sempre fui um político e um homem que sempre defendi esse negócio de homenagem depois de morto é muito relativo. Porque o cidadão, quero crer, que pese que eu sou um espiritualista, que dificilmente ele vai saber o que aconteceu, a homenagem que ele teve. Mas enquanto o cidadão está vivo, ele vai poder ter o reconhecimento da sociedade e das pessoas que possam virem a serem beneficiadas com o invento ou com a criação dele. E a Escola de Contas passou a ter também um sucesso enorme. Nós implementamos, entre outras coisas, e na época da Escola de Contas nós tínhamos para cá as mais altas personalidades desse país. Então, presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela veio aqui, acho que não uma vez, ela veio aqui umas 3 ou 4 vezes e se tornou nossa amiga, podemos dizer assim, amiga desta casa. Na realidade, eu nunca me dei conta de poder. Eu sou um homem prático. Mas dos ministros que aí estão, eu acho que a metade deles estiveram aqui nos prestigiando. Paralelamente a isso, nós fazíamos o seguinte. Eu sou um homem que sou muito patriota. Eu sou patriota por convicção. Eu acho que a nossa bandeira tinha que ser muito cultuada. O nosso hino nacional tinha que ser muito cultuado. Então, o que nós fizemos? Nós, quinzenalmente, depois uma vez por mês, nós tínhamos aqui o hasteamento da bandeira do Brasil, da bandeira paulista, da bandeira municipal. Nós convidávamos, por assim dizer, a banda da Guarda Civil Metropolitana, em conjunto com todos os funcionários, já na chegada dos funcionários, nós participávamos do hasteamento da bandeira, participávamos de uma solenidade e depois oferecíamos até um lanche no nosso refeitório. Diga-se de passagem, o refeitório também, ele deixava muito a desejar. Eu gosto de comer bem, mas comer uma comidinha caseira. Então, eu posso dizer isso com maior tranquilidade, essa empresa que se encontra aí até hoje, eu fiz gestões no sentido de que ela viesse a participar da licitação aqui. E eu fui um conselheiro que sempre almocei aí no restaurante justamente com os funcionários. Aliás, quem almoçava assim comigo lá também é o Maurício Faria. O Maurício Faria veio depois, por indicação da então prefeita Marta Suplicy. Ele veio para cá e nós almoçamos, sempre almocei aí. Então nós aproveitávamos também, pegávamos esse gancho com os proprietários da empresa que conduzem aí o restaurante, oferecíamos um lanche, não só para a criançada que aqui vinha também, mas para os funcionários na parte da manhã, quando nós tínhamos o hasteamento das bandeiras. Que eu acho que isso também é uma forma de unificar, de unir os funcionários. Eu sempre dei muita liberdade para os funcionários. E também sempre dei muita liberdade, e por que não dizer autoridade,
a todos os secretários, chefes de seção, chefes de setores. Eu visitava constantemente todos os setores do tribunal. Conheço esse prédio, os vários cantos que ele possui aqui. Tenho certeza que tem muitos senhores conselheiros, isso eu falo sem menosprezo nenhum, senhores funcionários que não conhecem o que tem aqui em cima, aqui, que tem um verdadeiro... Tem alguns túneis aí, é uma coisa impressionante, assim como nós temos aqui um estacionamento que está totalmente abandonado, que comportaria praticamente 40%, 30% dos veículos que encontram-se estacionados aí na frente. Por quê? Porque quando ele foi construído não houve previsão, então ele sofre com enchentes. E na ocasião eu desafiei até os pseudos engenheiros, eu já falo assim porque eu já falava na época da prefeitura de então, para encontrar uma solução. Vocês são tão bons, com todo o respeito, que eu respeito muito a classe dos engenheiros. Mas por que eles não encontravam uma solução para resolver o problema nosso, o problema da nossa casa, o problema da municipalidade? Então eles falavam, não, que aí é um encontro de dois córregos, então tem isso, tem aquilo outro. Bom, conclusão, está até hoje aí esse estacionamento abandonado. Não conseguimos efetivamente atingir esse objetivo. Fora isso também, nós fizemos gestões para trazermos para cá os bancos. E na ocasião trouxemos para cá o Banco do Brasil, trouxemos para cá o Banco Itaú, trouxemos para cá o Santander, que o Santander, na época então era o Banespa, né? Trouxemos para cá o Banespa, e que veio a facilitar em muito a vida dos funcionários. Então tivemos várias ações, mas que eu diria, não eram frutos só do meu espírito de criatividade ou da minha cabeça, eram frutos do espírito de criatividade dos senhores funcionários, dos meus secretários. Eu tenho um secretário que até hoje nós tivemos, que está aí, que é o Lívio também. O Noé, que já se aposentou, que figuras extraordinárias, que vinham sempre com novas ideias. Quando ele viu com a ideia que eu via, falou, aprovado, vamos colocar para funcionar. E tínhamos o auxílio aí de profundos conhecedores da sistemática da casa para podermos elaborar tudo isso. De formas que o tribunal foi tomando assim, foi tendo assim uma respeitabilidade diferente. E como sempre passamos por momentos difíceis. Nós tivemos uma época, isso vai acontecer sempre, que a imprensa começou a divulgar que o Tribunal de Contas era cabide de emprego, que isso precisava fechar, porque um Tribunal de Contas do município, eles muitas vezes eles visualizavam São Paulo como se São Paulo fosse um municípiozinho aí do estado de Minas Gerais ou da Bahia, sem menosprezar os nossos queridos irmãos mineiros, nem baianos, mas eles não sabiam e desconheciam o valor disso daqui. Então eles publicavam os salários mais altos do estado de São Paulo, ganham mais que o desembargador, ganham mais que o prefeito, tudo. E eu sempre fui de enfrentar desafios. Então eles vinham aí na porta e falaram, pode deixar entrar. E nesta sala aqui, que é uma sala que nós nos reunimos muito nela, eu recebi aqui a própria Rede Globo, recebi outros representantes, vamos dizer assim, da imprensa, e que me desafiavam, mas quantos funcionários que aqui tem tantos? Qual o salário mais alto? É tanto. Então já se assustaram, mas bom, não tem problema. Vou mostrar tudo a vocês. Levava eles na folha de pagamento, que nós temos a folha de pagamento, que é um local fechado. Chamava eles tudo lá dentro, cópia da folha de pagamento para todo mundo, aquele macetão, e falava para eles, olha, eu só não posso fornecer os nomes, porque a legislação não me permite. Mas eu tenho aí o número do registro, podem manusear e qualquer pergunta pode me fazer. Então ele já pegou o salário mais alto, registro tal, vamos ver. Decisão judicial, já tinha tudo preparado. Aqui, decisão judicial. Decisão judicial. Vocês têm que cobrar o Poder Judiciário, porque nós não temos culpa do que ocorre
decisão judicial é para ser cumprida. E assim nós fomos esvaziando, até que eles não publicavam mais nada. Porque o pior é quando você fica fechando, fica acovardado, fica se escondendo. Não pode acontecer. E quero dizer que eu acompanhei agora recentemente também alguns acontecimentos, quase que da mesma forma, e que quero aproveito para cumprimentar o presidente então, João Antônio, porque ele teve a caráter um posicionamento muito elogiável. Porque isso daqui não é a casa de ninguém. Isso é também, e é uma casa do povo, e tem que estar sempre preparada para representar a população à altura. Entre outras coisas também que eu, vamos dizer assim, eu implementei aqui, eu comecei, nós temos um quadro de assessores, eu tinha assessores vindos de fora também, da atividade, de outras atividades em que pesem que eram todos com curso superior, mas eu comecei a implementar, vamos dizer assim, um sistema, não necessariamente de fiscalização, porque assim nós iríamos parecer que nós queríamos competir com os nossos técnicos ou passar eles para trás, mas também sistematicamente de verificar alguns dos acontecimentos da cidade. Era na época do carnaval, nas contratações. No que diz respeito a esse famigerado asfalto que até hoje é colocado na cidade de São Paulo, que as medições são feitas de uma forma não muito recomendável, e nós vimos, eu mandava tirar até a amostra do asfalto, tudo mais, mandava os paratestes e depois passávamos a bola para os nossos técnicos, para eles irem em cima. Isso também começou a, vamos dizer assim, refletir de tal forma na máquina, porque o prefeito, os secretários, muitas vezes eles não têm culpa, porque eles não têm condições de estarem em todos os locais ao mesmo tempo. E com isso, nós passamos a coibir muitos acontecimentos desagradáveis que existiam nessa cidade. E também sempre fui um homem de muito diálogo. Quando nós notávamos que determinado segmento da municipalidade não estava andando bem, nós chamávamos até o secretário, chamávamos os responsáveis e chamávamos até o prefeito para conversar com ele. E quando a gente notava que não tinha condições do problema ser equacionado, aí nós tomávamos providências mais severas. Eu tenho um exemplo prático, que foi também infelizmente ele não está aí mais em nossa companhia para comprovar isso, que foi o prefeito Celso Pitta. O prefeito Celso Pitta começou a ocorrer alguns acontecimentos desagradáveis em algumas áreas da municipalidade, e nós chamamos os secretários responsáveis, conversávamos. Como não apresentavam soluções, nós chamamos o prefeito e aconselhamos a ele que ele tomasse conhecimento. Ele é um gentleman, um fidalgo, um homem do espírito público incrível, mas eu não sei por que ele não conseguiu tomar as providências devidas. Eu fui o relator de ambas as contas dele, que eu propus a rejeição, e as contas foram rejeitadas, e que causaram a ele vários problemas. Porque como a nossa justiça é muito demorada, os acontecimentos não ocorrem assim rapidamente. Eles demoram para acontecer. Quero crer eu que, da minha época, tem muitos processos andando aí no Tribunal de Justiça ainda, contra determinados acontecimentos desagradáveis que houveram nas respectivas administrações. Mas essa casa é uma casa, queira ou não queira, uma casa de leis. É uma casa que tem um corpo de funcionários extraordinário. Quando nós também assumimos aqui a presidência da casa,
o quadro de funcionários estava defasado. E todo mundo tinha medo de fazer concurso. Não vamos fazer concurso, não pode fazer concurso. Por quê? Porque a imprensa vai bater, a imprensa vai bater. Como eu nunca tive o rabo preso, não devia nada para a imprensa, graças a Deus, eu me propus a organizar um concurso. Estruturamos uma comissão, na hora H, até o presidente da comissão ficou com receio, esse Adonto ficou doente. Então eu fui lá suprir a ausência dele, publicamos o concurso. No início houveram algumas críticas, mas passageiras. Quando da realização do concurso, foi um caso interessante. Eu me lembro que tive um acontecimento que a minha esposa precisou fazer uma cirurgia. Eu estava para no hospital e eu fui procurado por um conselheiro desta casa. E então, que ele falou assim para mim, olha, eu estou muito triste, estou muito nervoso, porque tem umas informações aí que vieram que você vai aprovar fulano, Bertano, Cicano, deu os nomes lá. Eu falei, olha, parece mentira, parece até que vocês não me conhecem. Eu não, primeiro, não brinco de ser conselheiro. Depois nós contratamos uma empresa aqui de renomada, que no começo eles nem queriam ela. Você pode ficar absolutamente tranquilo, não desafio. Se houver algum desse aprovado, nós vamos ter a satisfação a hora que o senhor quiser. E não tinha nada, e não teve porquê. Todos que tentaram daqui foram reprovados. Os que pegou a melhor colocação, pegou lá, não conseguiu adentrar. Mas aí isso deu mais respeitabilidade à casa, e também o corpo de conselheiros e mesmo os secretários sentiram, primeiro, que nós estavam agindo com alguém realmente íntegra, alguém de responsabilidade. E também que a casa poderia tomar outro caminho, como realmente tomou. Então tivemos um pessoal concursado aí, muito competente. Pena que muitos foram embora. Vieram muitos concurseiros, né? Que foram prestando os concursos, foram embora. Um foi ser juiz, nós temos companheiros aqui, que é daqui da casa, são juízes, são promotores. Tem alguns na Receita Federal, tem outros que estão em Brasília, em outras funções. Mas é uma casa extraordinária. Esse jubileu de ouro, esses 50 anos, ele tem que ser realmente muito comemorado. Muito comemorado. E uma das figuras principais e grandes responsáveis pela existência desse tribunal é o nosso conselheiro Paulo Plano de Buarque, que eu quero crer que já tinha dado o seu depoimento, coadjuvado pelo diretor-geral de então, que veio até a minha época, que é o Dr. Guedes. O Dr. Guedes tem também que ser ouvido. Eu faço um desafio aqui, Dr. Guedes, o senhor tem que vir aqui dar o seu depoimento, porque o senhor tem muita história para contar. É um homem realmente de uma competência extraordinária. Ele já tinha sido aposentado pela municipalidade, também como procurador. E foi um homem que deu uma grande parte da sua vida, dedicou uma grande parte da sua vida aqui à instituição. Tivemos aqui nomes marcantes, extremamente marcantes. Eu não quero efetivamente citá-los, porque a gente pode cometer alguma gafe e esquecer. Mas eu quero fazer justiça aos conselheiros da minha época, que estiveram aqui comigo, o próprio Paulo Plano de Buarque, o saudoso Walter Abrão, o conselheiro Gimenez, Francisco Gimenez. Todos já estão em outro plano, já. Todos não, Paulo Plano ainda não foi. Nós tivemos aqui, tem aí ainda da minha época, o Maurício Faria, o conselheiro Edson Simões, o conselheiro Roberto Braguin, e tivemos aqui também o conselheiro Eurípides Salles também, conselheiro muito competente e que foi o grande artífice dessa casa, criador, vamos dizer assim, da Escola de Contas do município.
que passou a ser uma referência a nível nacional. O que dizer mais? Só agradecer. Agradecer a todos que me auxiliaram, a todos que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Porque tudo nessa vida passa, até nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos respeitarmos. Você respeitando ao próximo, você não tendo preconceito, você não visualizando o seu irmão de uma forma diferente, de uma forma irracional, você só tem a ganhar com ele, você só tem a colher frutos com ele. Eu lutei muito quando estava aqui também pelo nosso jardim, porque eu tinha uma admiração tremenda por esse jardim. E trouxemos para cá também, com a contribuição do grande ministro de então, ministro do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, o doutor Massambi, doutor Massambi Ueda, trouxemos para cá as cerejeiras. E temos a satisfação de todos os anos verem essas cerejeiras florescerem. Fizemos isso em conjunto com o doutor Massambi e com muito auxílio do pessoal do Jardim do Tribunal e também da colônia japonesa, extraordinária colônia japonesa. E eu me preocupava muito. E fiz aqui um espaço também. Eu posso falar que eu fiz, porque eu que inventei a moda, mas eu adoro inventar essas modas. Fiz um caramanchão aí, dedicado às crianças. Que eu acho que as crianças é o que tem de mais maravilhoso nessa vida. E nós tivemos a satisfação de colocar ali também um tablado, e eu comprava toda semana, isso do meu custeio, não pelo tribunal, comida para os passarinhos, para os pássaros. Então nós tínhamos ali uma grande quantidade de pássaros. Eu tomei conhecimento que ampliaram o estacionamento, mas eles preservaram ali a área do caramanchão, tudo. Nós tínhamos ali até, acho que, umas bonecas, uns bonecos de barro. Então são situações assim marcantes. Outra coisa, outro setor que nós prestigiamos muito também, e que nós tínhamos um grande respeito, é o coral do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu participava de todas as apresentações do coral na casa, e eu vibrava com isso. Não, porque primeiro que eu gosto de música, eu gosto de canto coral, e nós temos aí um rapaz, um maestro, que é uma figura extraordinária, que nós já acompanhamos há muito tempo. E temos um corpo também de funcionários que prestigiam o coral. Eu desafio também aqui nessa turma nova, que prestigiem o coral, que compareçam e que façam parte também. Porque o canto coral é algo extraordinário, é de uma magnitude extraordinária, que faz bem para a alma, faz bem para o corpo, é salutar, é salutar. Quero cumprimentar aqui todo o pessoal da limpeza também. Aliás, essa firma da limpeza que está aí foi na época que também, porque nesse nosso país, nesse nosso estado, não é município, é difícil você encontrar pessoas, você encontra pessoas boas, mas difícil você ter pessoas que cumpram realmente com o objetivo colimado nos contratos. E nós temos uma empresa que está aí até hoje, que funciona, que é uma maravilha. Conhecia todo o pessoal da limpeza mesmo, dei muito bem com eles. O pessoal aqui, os funcionários, que são os funcionários braçais, os jardineiros, os mecânicos, os motoristas, o pessoal da manutenção. Nós temos um pessoal de manutenção aí extraordinário, os eletricistas, os funileiros, eles realizam um trabalho grandioso. Todos nós estamos de parabéns. E eu quero desejar aqui que essa administração que aí está continue realmente agindo da forma que ela está agindo, porque isso só engrandece o Tribunal de Contas do município de São Paulo.
desejo aos senhores muita felicidade, muita paz e principalmente muita união. Muita união. Agradecer a todos vocês e agradecer a Deus pelos momentos excepcionais que Ele me ofereceu quando Ele me auxiliou na vinda para esta casa. Porque nós temos o livre-arbítrio, mas mesmo dentro do livre-arbítrio nós precisamos de um ser maior que nos guarde, que nos ilumine. Então, ao grande arquiteto do universo, eu agradeço de todo o coração.